Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência à criação de um sistema para gestão de KPIs, ou seja, dos indicadores de processo, né? Onde a gente costuma trabalhar com os famosos dashboards ou painéis de indicadores. Tá? O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai aprender como que a gente faz com que o VBA escreva fórmulas dentro do Excel e que essas fórmulas funcionem realmente, e não que ele escreva só o resultado dessas fórmulas lá dentro. Tá? E além disso, a gente vai fazer aí algumas mecânicas de filtro, mecânica de preenchimento de list box, né, nas caixas de listagem, para que você possa começar a visualizar isso dentro lá do nosso user form. Galera, antes da gente ir lá para o VBA, uma dica rápida, a gente está com a nossa Black Friday rodando, só que essa é a última semana, só vai até o dia 30 de novembro, tá? Então, vem aqui na descrição do site, descrição do vídeo, a gente tem o link do nosso site, onde você vai poder encontrar todas as informações que você precisa para participar. Se você gosta de Excel e VBA e gosta aqui dos nossos tutoriais, aproveita essa oportunidade. Nunca esteve tão barato participar dos nossos cursos, tá? Então são para matrículas de 2024 com 50% de desconto. Você estuda com a gente desde o Excel básico até o VBA avançado, tá? Criando aí sistemas bem interessantes, como você vê aqui dentro dos nossos tutoriais, tá bom? Mas daí com muito mais detalhe e muito mais coisa. Bom, galera, então bora lá para o VBA para a gente dar sequência ao nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no VBA, esse aqui é o nosso sistema, tá? Então a gente tem aqui várias funções já sendo aplicadas, inclusive a última função que a gente fez foi a inserção, né, de novas metas aqui, né? E é justamente por aqui que a gente vai começar o nosso trabalho de hoje, tudo bem? Então, o que a gente tem lá no Excel? Tá? Até já a gente deixou, na verdade, da última aula, essa meta-teste aqui de logística como a Ana como responsável. Só que está faltando resultado e essa zona de alerta aqui para a gente preencher. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o preenchimento dessa zona de alerta. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Por meio de uma fórmula. Tá? Então, como que eu faço o VBA escrever uma fórmula aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui no formulário de meta, no salvar meta, e aí eu já tenho aqui essa área que faz o preenchimento. Então eu vou falar o seguinte para ele, ponto range, cifrão H, cifrão, que é a coluna onde eu quero colocar essa informação, né? L, ponto, fórmula 2 local. Se você não tiver, tá? Se você não tiver o fórmula 2 local disponível, pode usar o fórmula local, ok? Ele é basicamente a mesma coisa. Nas versões mais antigas, esse fórmula 2 local não existia. O que esse cara faz? Ele vai escrever uma fórmula, né, dentro da barra de fórmulas da célula. Então você pode colocar a fórmula e vai calcular como se fosse uma fórmula digitada diretamente lá no Excel. Tá? O resultado vai ficar igual. E com o local, né, você vai ver que lá também tem fórmula 2, sem o local no final. Esse local é para você poder usar o idioma local do seu computador. Tá? Então, se você está no português, você pode escrever em português, que facilita a nossa vida. Tudo bem? Então, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever em formato de texto, tá? Isso aqui é importante. A fórmula tem que aparecer como texto, ela é um string, ok? Então, o que eu vou escrever ali dentro? Vou escrever a fórmula que eu quero lá para essa variação do meu range de alerta. Tá? Então, como que ele vai funcionar? Vamos lá no Excel olhar um pouquinho. Se eu tenho uma normal positiva, né? Então uma meta que é normal positiva, e eu tenho uma meta de 100% e um alerta de 10%, então o alerta, né, ele acontece na faixa de 110%, 100 mais esses 10%. Se fosse normal negativo, daí é o contrário, daí é uma subtração. Tá? Então, como que eu faço isso? Usando a fórmula C do Excel. Tá? Então, como que eu escrevo isso lá no Excel? Como que eu faria se fosse aqui? Né? Escrever igual a C, abre parênteses, o teste lógico, essa célula aqui. Qual que é o teste que eu estou fazendo? Né? Igual a normal positivo. Né? Então, se isso daqui for igual a normal positivo, então, aí o que eu vou fazer? Esse cara mais esse outro aqui. Se não, né, esse cara menos esse outro cara aqui. Então é isso que eu quero que seja feito pelo VBA. E aí ele vai dar 1.1. Se eu colocar aqui como percentual e duas casas decimal, vai ficar igualzinho aqui o mesmo formato, 110%. Se eu trocar ele aqui, olha, para normal negativo,
ele vai calcular para 90%. Então é isso que eu quero que o VBA escreva aqui para mim, tá? Justamente essa forma. Eu vou copiar isso aqui só para facilitar, tá? Normalmente eu não faria isso aqui só para vocês entenderem a lógica que eu quero chegar, tá? Então eu vou copiar isso daqui. Posso até apagar aqui essa linha, porque eu vou escrever ela de novo depois. E eu vou deixar, olha, ela aqui pra gente como uma colinha, tá? Então eu vou abrir, vou colocar um apóstrofe ali para comentar e vou colar ela aqui embaixo, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever o equivalente dessa fórmula aqui dentro dessas aspas. Tudo bem? Como que eu faço isso? Ó, igual a C, essa parte é igual, tá? Então é igual a C, vou abrir o parênteses, cifrão, cifrão, F cifrão, só que esse 2, olha, que está aparecendo aqui, ele é variável. Porque quando eu estiver na linha 2, vai ser 2, mas quando for na linha 3, 4, 5, 6, ele vai ter que ir mudando isso. Como que eu vou fazer isso aqui? Olha, E comercial L, porque o L tem justamente essa linha, tá? Aí eu vou E comercial, aspas, e vou continuar. Então ele escreveu esse F2 aqui, tá? Isso daqui é para escrever o F2. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui com o texto, né? Só que o que acontece? Como é texto e ele tem que trazer essas aspas aqui, olha, eu tenho que abrir aspas para voltar a escrever a fórmula por conta do E comercial que eu usei. E eu tenho que abrir uma segunda aspas ali, que é justamente ali do formato. Só que isso aqui confunde o VBA. Então eu vou colocar aqui, ó, uma terceira aspas. Essas duas é para fazer essa aspas aqui de baixo. E a primeira é porque eu estou voltando a escrever texto, tá? Então o que eu vou colocar aqui, olha, igual a... Eu saí ali, ele colocou mais umas aspas ainda, né? Duas aspas, normal, positivo. Né? Então, e fecha duas também. Então, eu escrevi esse normal positivo ali, tá? Aí eu vou colocar ponto e vírgula, cifrão E, cifrão, fechei aspas, E comercial L, para colocar E2, E comercial, aspas, mais cifrão G, cifrão, aspas, E comercial L, para colocar G2, né? E aí, E comercial, aspas, ponto e vírgula, e vou fazer a parte da subtração ali, né? Então, aspas, cifrão E, cifrão, E comercial L, E comercial, aspas, menos cifrão G, cifrão, E comercial L, E comercial, aspas, fecha parênteses e aspas para fechar tudo. Então, isso daqui, pessoal, que eu escrevi aqui em cima, é a mesma coisa que isso daqui de baixo, tá? Eu só mudei aqui esse E comercial L que está aparecendo várias vezes, que é para colocar esse número 2 aqui todas as vezes que ele apareceu, tá? Por isso que fica mais longo, mas uma coisa é igual a outra, tá bom? Vou até apagar esse cara aqui e vamos rodar assim para ver o que ele vai fazer lá, se vai funcionar bonitinho. Lembrem, sempre teste tudo que vocês fazem. Então aqui vou dar o nome da meta teste, departamento logística, responsável a Ana, a meta é atingimento de 100%, ela é normal positiva, e eu vou colocar aqui, olha, que tem um range ali de alerta de 10%. Salvou, olha lá, ó, normal positivo, e calculou aqui como 90%. Por quê? Eu escrevi alguma coisa errada ali, que fez com que ela desse como diferente. Vamos conferir o que eu escrevi de diferente ali, olha, que fez ele dar 90% aqui e não 110%. Né? Então percebe como a gente tem que sempre conferir tudo, ó. Então percebe que aqui ficou certinho a fórmula, né? Igual F2, né? Que essa aqui é igual a normal positivo. Aqui, olha, eu escrevi normal positivo e eu esqueci do 1i. Aqui foi só por isso que ele deu errado. Então lá eu só tenho que consertar isso. Vou apagar aqui. Né? Então tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá, galera? Isso aqui faz a gente ficar arrancando os cabelos depois, tá? Se você já teve esses problemas, comenta aqui embaixo. Né? Então, porque eu normalmente tenho esses problemas. Então, normal positivo, ok? E aí ele vai colocar a fórmula lá para vocês, tudo bem? Vou rodar de novo, né? Então, para testar mais uma vez. Então, meta teste. Opa, eu vivo comendo letra. Meta teste. Logística, a Ana, 100%. Vou colocar como normal positivo, 10% ali desse alerta. Salvou, 110%, bonitinho. Agora eu vou fazer uma como normal negativo e vou colocar aqui como teste 2, por exemplo. Salvou, olha lá, ó. Daí deu 0,9 aqui, só porque ele não está como percentual, ok? Então eu vou pegar essa coluna inteira,
vou transformar aquele em percentual e vou colocar as duas casas. 110% quando é positivo, 90% quando é negativo. Então, e eu posso inclusive tocar aqui e aí a fórmula já atualiza também, tá? Então fica legal desse jeito, tudo bem? Primeira fórmula foi inserida. Segundo passo que a gente vai precisar fazer aqui, galera, é o seguinte: inserir agora a possibilidade de filtro dessas notas metas, tá? Me embolei todo aqui, das metas. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou analisar quais são os campos que eu tenho de filtro que eu já deixei aqui no meu sistema, que são esses daqui. E eu tenho campo para meta, né, para descrição dela, para o departamento, para o responsável e para o status. Tá? Então eu preciso definir agora esse status aqui. Então para isso eu vou vir aqui, olha, status, e vou criar uma fórmula que faça com que ele analise o status que eu tenho. E eu tenho 3 opções aqui de status, olha, vou até copiar elas aqui e vou deixar elas aqui do ladinho para facilitar a nossa vida, tá? Só para a gente poder colando daqui, tá? Então essas são as 3 opções de status que eu tenho. Então quando ele atende a meta, não atende a meta ou quando está em alerta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever, fazer igual eu fiz no outro, vou escrever a fórmula aqui, daí a gente leva para lá para a gente poder ir copiando, que eu acho que fica mais fácil assim de entender, porque essa daqui vai ficar um pouco grande, olha. Igual, até um alerta, tá, para vocês. Normalmente eu não faria desse jeito, estou fazendo isso aqui porque esse projeto tem o propósito de ser um projeto educacional, né? Então o propósito aqui é te mostrar como utilizar ferramentas. No caso, a ferramenta de você escrever fórmula ali dentro. Em outras situações, talvez eu faria com um caminho mais simples, para não fazer uma fórmula tão grande quanto essa aqui vai ficar, tá? Então é igual a C, abro lá o parênteses, vou fazer o meu teste lógico, que eu preciso saber primeiro se o tipo da meta é positivo ou negativo. Então, se essa célula aqui for igual a normal positivo, e agora escrevi certo, então se ela é normal positivo, o que eu tenho que analisar? Eu vou começar a analisar quando ela está atendendo a meta. Então, quando ela consegue atender a meta ali. Como que ela vai atender a meta? O resultado, então C, novamente, o resultado é maior ou igual do que essa região aqui de alerta. Tá? Então, ele tem que ser maior ou igual do que a região de alerta, para eu considerar que ele está atendendo. Tá? E aí, vou até colocar, por enquanto, vou só clicar aqui no resultado, porque esse K2 eu vou tocar ele depois, tudo bem? Beleza. Então, nessa situação, eu já sei que ele atendeu a meta, por causa do positivo. Agora, se ele não atendeu a meta, ainda pode estar em alerta ou pode estar não atendendo. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. Se esse resultado é menor do que a minha meta, né, que está aqui, tá? Então, se o meu resultado é menor do que a meta, deixa eu até ver aqui, K2 está errado. Deixa eu até colocar certo aqui, né? Antes aqui do K2 faltou aqui a zona de alerta. E aí ponto e vírgula. Agora sim, tá? Então, se D2 é maior ou igual do que H2, então escreve o texto que está lá no K2. Isso aqui eu vou mudar depois. Se não, né, valor se falso, D2, se D2 é menor do que E2, ou seja, se o resultado é menor do que a meta, então, aí o que eu vou colocar aqui? Não atendeu a meta, K3. Se não, então se ele não atendeu e nem não atendeu, eu vou colocar que está em alerta. Tá? Então essa zona de alerta serve para isso, para colocar que ele está em alerta ali. Ok? Então o primeiro teste aqui foi feito. Tá? Primeira parte, então eu fechei 2 parênteses aqui. Só que eu só testei para normal positivo. Tem o caso do normal negativo. Então se não, né? E aí eu caí aqui no valor se falso do primeiro C. Aí o que eu vou fazer? O inverso. Eu vou fazer inverso. Como assim? Eu vou testar se, né, então o caso lá do K2, né, que é justamente quando ele está atendendo a meta, né? Como que ele atende a meta quando é normal negativo, né? Quando ele está abaixo desse valor, né? Então, se o resultado for menor ou igual do que a minha zona de alerta, então eu vou colocar K2, né, o texto ali do K2. Se não, aí eu vou perguntar de novo, se eu falei que ia ficar grande isso daqui, tá? Aí o que ele vai fazer? Eu vou testar agora se ele não atendeu a meta, ou seja, resultado maior, né, do que a meta. Então, nesse caso, vou colocar aqui K3, se não, K4. E aí eu fechei. E aí vai aparecer, olha,
não atendeu a meta. Por que não atendeu a meta? Porque está vazio aqui, olha. Então está zero, né? Zero é menor, então ele não está atendendo a meta. Vou até copiar aqui para baixo já, para a gente testar as duas situações. Aí eu vou colocar aqui, ó, 100%, tá? Então, opa, deixa eu colocar esse cara aqui, esse resultado como percentual, para facilitar nosso trabalho. Então, 100%. Olha lá, tá em alerta. Beleza, tá certo. Vou colocar aqui agora 100% nesse daqui, ó. 100%, o que ele colocou? Ele colocou lá um zero pra gente, porque eu não travei aqui a situação, tá? Mas enfim, nem vou me preocupar tanto com ele aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. K2 travado, F4, K3 travado, 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 travado e travado. Pronto, agora sim. Posso copiar aqui, então também foi para alerta, então tá certo. Aí eu vou colocar aqui, olha, esse daqui sendo maior agora do que esse valor, tá? Então 105% ainda vai ficar em alerta, 111%, olha, atendeu a meta. Então atendendo a meta. Então tá funcionando a minha lógica. Vamos enxergar aqui agora para o outro lado, né? Então, se ele tiver maior do que 100%, né? Então se tiver maior do que 100%, 101% ali, por exemplo, não atendeu a meta, porque agora eu quero ficar para baixo dessa meta. Questão lá do gasto, né? Eu tenho 50 mil para gastar, gastei 45, tá ótimo, né? Gastei 51, tá ruim, essa é a ideia. Então esse aqui eu quero ficar abaixo, né? Então se eu colocar aqui 95%, aí o que acontece? Está dentro da meta, né? Então está dentro da meta, mas está em alerta. Se eu colocar aqui 89%, aí atendeu a meta. Então está funcionando. Então essa fórmula que a gente escreveu aqui funciona, ok? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar esses textos no lugar dos casos ali. E essa meta aqui eu vou até apagar ela aqui de baixo por enquanto, tá? Opa, até apaguei coisa demais ali. Deixa eu pegar aqui. Apaguei, pronto, porque eu vou escrever ela de novo, né? Vou pegar esses textos agora, olha, esse texto aqui eu vou colar em toda vez que aparecer o K2 aqui, olha. Então, aspas, Ctrl V, aspas. E aqui, aspas, Ctrl V, aspas. Então, colou lá, beleza. Agora eu vou colocar o K3. Copiou, veio pra cá, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Aspas, Ctrl V, aspas, e o outro K3 aqui também, olha. Lembrando, eu estou escrevendo aqui no formato de fórmula antes de ir lá para o VBA, só para ficar mais simples o entendimento para vocês também, tá? Normalmente eu já escreveria isso aqui direto lá no VBA, ok? Então eu coloquei os textos todos ali, ó. Agora fica mais fácil nossa vida, que agora eu não preciso mais disso aqui. E eu posso pegar essa fórmula grandona, copiar ela, posso trazer aqui para o nosso botão lá de salvar meta. E agora eu vou ter que criar uma fórmula que faça o preenchimento nessa regra, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, um apóstrofe e vou colar ele aqui para a gente poder copiar isso. Vou até diminuir aqui porque, como vocês viram, já ficou grande ela desse jeito. Provavelmente agora ela vai ficar maior ainda, porque ele tem esse E comercial L que tem que aparecer ali, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Ponto range, opa, cifrão e cifrão, E comercial L, ponto, fórmula, 2 local, porque eu quero escrever uma fórmula lá dentro, igual, e aqui eu vou começar a copiar a fórmula que eu tenho lá embaixo, né? Então eu vou colocar aqui, olha, igual a C, abro lá o parênteses, cifrão, F, cifrão, E comercial L, igual, né, nesse caso, abre duas aspas, normal, positivo, fecha duas aspas, ponto e vírgula, e aí eu vou fazer, então eu estou aqui, olha, já fiz até esse ponto e vírgula, certo? Agora eu vou começar aqui, C, abre lá parênteses, né, então, C, abre parênteses, e aí vai ter o cifrão D, cifrão, E comercial L, E comercial, então foi esse E comercial L é sempre o 2 aqui, tá? E aí eu vou fazer maior ou igual do que cifrão H, cifrão, E comercial L, E comercial, abre aspas, ponto e vírgula, abre duas aspas, que vai vir aqui o texto, né? Atendendo a meta. Fecha duas aspas, ponto e vírgula. E aí fui para o outro C aqui, olha. Então, C, abre parênteses, cifrão D, cifrão, E comercial L, E comercial, aspas, menor do que cifrão, E comercial L,
tá? Então eu estou aqui nesse E2 aqui agora, ok? E comercial, ponto e vírgula, abre duas aspas, porque vai vir aqui agora o texto não atendendo a meta, né? Então, não atendendo a meta. Fechou duas aspas, ponto e vírgula, e agora, né, vai vir a próxima situação, ok? Então, se eu estava aqui, olha, não atendendo a meta, vai vir agora o alerta, né? Então, abre duas aspas de novo, alerta, fecha, alerta, fecha duas aspas, né? E agora fecha dois parênteses. Fechou dois parênteses, ponto e vírgula, estou aqui, C, abre parênteses de novo, né? Então, D, ou melhor, cifrão D, cifrão, E comercial L, porque apareceu um 2 ali de novo, né? Menor ou igual, menor ou igual, E comercial aspas, menor ou igual, do que cifrão H, cifrão, E comercial L, porque é H2, né? E comercial, aspas, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, olha, abre duas aspas, texto, atendendo a meta, duas aspas, ponto e vírgula, C, né? Então agora nosso último C, estamos concluindo essa fórmula gigante, abre lá o parênteses, cifrão D, cifrão, e aí E comercial L, E comercial maior do que E, cifrão E, cifrão, E comercial L, E comercial, ponto e vírgula, no outro texto, não atendendo a meta, né? E aí vai fechar duas aspas, até abrir uma só, né? Tem que abrir duas e fechar duas, porque é texto ali dentro, ponto e vírgula, o outro texto que é alerta, fecha duas e agora fecha três parênteses. E aí fechou a aspas da fórmula como um todo. Então olha o tamanho que ficou esse negócio aqui, tá? Então, por conta disso, toma cuidado com fórmulas muito grandes. Uma coisa que você poderia fazer também é quebrar isso daqui em partes de string, tá? Para ficar mais fácil às vezes de você escrever, tudo bem? Mas essa dica de você escrever a fórmula lá no Excel, testar ela primeiro, e depois você só trazer para cá, ajuda. Porque daí pelo menos você já traz ela para cá com certeza que ela está funcionando, tá bom? Bom, então vou lá para o Excel, vou apagar essa meta aqui também, né, para poder escrever lá de novo para a gente. Opa, aqui. E vou mandar ele rodar aqui, olha. Então rodou, vou colocar aqui, olha, meta teste, departamento logística, Ana, 100%. Vou colocar aqui como normal positivo, 10% ali de range e salvei a meta. Então, ó, já apareceu até o texto lá de não atendendo a meta. Aí vou fechar aqui e vamos testar lá. Então percebe que aqui, olha, já vi a fórmula grandona preenchida, ok? E aí eu posso fazer aqui a brincadeira. Então está como 0, não está atendendo. Se eu colocar aqui 95, vai manter não atendendo. 101, alerta. 111, né, atendeu a meta. Então percebe que vai funcionar perfeito. O que eu vou precisar fazer agora? Esse preenchimento aqui, né? Então esse preenchimento vai ter que começar a acontecer. E ele também vai ganhar uma fórmula, né? A gente até deixou aqui, olha, um texto, né? Inserir a fórmula de cálculo para o resultado na coluna D, tá? Mas isso a gente vai fazer ainda um pouco mais para frente no nosso projeto, tudo bem? Ainda não chegou o momento da gente fazer isso lá, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar assim. Então, Ctrl B para salvar o projeto, né? Para não dar nenhum bug aí, você não perder nada. Então, sempre lembre de ir salvando e testando o seu projeto. Beleza, a gente fez isso. O que eu quero fazer agora? Eu quero aplicar filtros dentro dessa minha estrutura. Então, eu quero conseguir filtrar o que eu estou fazendo para apresentar numa list box depois. Então, para poder filtrar, eu preciso pegar esses títulos que eu tenho aqui, ok? E colocar eles aqui na frente. Lembra daquela questão de filtro avançado, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, descrição, departamento responsável, e vou colar aqui e vou pegar aqui o status também, porque é outro campo ali de filtro que eu estou utilizando, tá? E aí eu vou colar esses dados aqui, eu não quero daqui para frente, tá? Eu vou copiar só até o meta, ok? Então, isso daqui, só essas 5 colunas que vai parar lá na minha list box depois, tá?
e vou colar aqui na frente, tudo bem? Então, olha, os meus filtros, né, ou seja, meus critérios de filtro vão aparecer aqui a partir da coluna K, e a partir da coluna P eu vou ter os resultados que sim, esses vão aparecer dentro da minha list box, tá bom? Então, como é que eu vou fazer agora? Vou lá para o meu sistema, vou vir aqui no botão, né, de filtro, ok? E aqui o que eu vou precisar fazer? A primeira coisa, eu tenho que limpar os filtros antigos, tá? E nesse caso eu só vou ter uma linha de filtros. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Vou vir aqui e vou if, e vou pegar lá a minha variável aqui das minhas metas, que é a minha WM, ok? Então vamos lá, if WM and with. Então dei foco lá na nossa planilha já, para não ter que ficar colocando WM o tempo todo, tá? E aí o que eu vou falar para ele? Olha, de K2 até N2 eu tenho que limpar. Então ponto range, cifrão K, cifrão 2, dois pontos, cifrão N, cifrão 2, ponto clear contents. Então ele vai limpar esses dados ali pra gente, né? Da K2 até N2, perfeito? Então limpou os filtros antigos. Aí pode ser que tenham dados antigos filtrados, ok? Então pode ser que tenham dados antigos filtrados. Como é que eu faço para limpar esses dados antigos aqui? Eu preciso limpar essas informações e eu posso usar aqui, selecionar esse primeiro item e dar um Ctrl T, tá? Porque esses títulos aqui vão ser copiados de novo, ok? Então eu não preciso me preocupar com isso. Então, se ele estiver vazio e a pessoa der Ctrl T, ele vai fazer isso daqui, olha. Ele vai selecionar a planilha inteira, isso não é legal. Então eu quero que ele selecione só quando tiver dados preenchidos, ok? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar para ele se a P2 está preenchida, tá? Então if.range, cifrão P, cifrão 2, ponto valor é diferente de empty, then, ponto range, cifrão P, cifrão 1, ponto current region, current region, ponto clear contents. Então o que eu falei para aqui? Olha, se a P2 não estiver vazia, então vai lá na P1, aperta o Ctrl T para selecionar aquela região toda e dá um delete para limpar esses dados antigos, tá? Beleza, limpou os dados antigos, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as informações dos meus filtros, tá? E aí eu tenho aqui os meus textos padrão que a gente definiu. Okay? Então eu tenho os textos padrão que estão inseridos dentro da minha caixa de texto, tá? Então, quais que são? O responsável, o departamento, o status e o meu desk aqui, tá? Então são esses 4 aqui que eu vou utilizar lá dentro dos meus testes, ok? Então como que eu vou fazer isso? Vou lá para o meu pro formulário, vou vir aqui e vou fazer perguntas agora para ele. If então eu vou começar aqui da coluna, descrição é o primeiro, ó. Ponto me, né? Ponto tb f meta, que é o filtro da meta ali, ponto valor é diferente de tp desk, né? Que é a descrição lá, ok? Então que é esse carinha aqui, olha, tp desk. Então se ele for diferente, deixa eu voltar lá, then ponto range, cifrão K, cifrão 2, ponto valor vai ser igual a mi.tb fmeta.valor. Então ele vai escrever isso lá. Só que eu quero que ele preencha e procure alguma coisa que tenha a ver com isso, para a pessoa poder preencher parte só do texto. Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso aqui, olha, aspas, asterisco, aspas, e comercial, e vou fazer aqui, olha, e comercial, aspas, asterisco, aspas. Esse asterisco aqui é para que ele procure, né, essa palavra que a pessoa vai digitar, ou esse conjunto de palavras, como uma parte do texto. Então, por exemplo, se eu tenho lá meta de vendas, né, então o objetivo de vendas foi o nome que a pessoa deu. E eu estou procurando uma coisa relacionada a vendas, eu posso escrever só a palavra vendas e ele vai achar todas as opções, todos os indicadores que são relacionados a vendas, o que é muito mais prático para o nosso trabalho, tudo bem? Beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? O próximo teste, né? Então, próximo teste é agora do departamento, né? Então, if me.cb fdep
ponto value é diferente de TP depth dem ponto range, cifrão L cifrão e comercial L2, né? Agora eu não preciso do L. Ponto value vai ser igual, e aqui agora eu não preciso do asterisco, né? Vai ser realmente o departamento lá mesmo. mi.cbDept.value. Tá? Então, beleza, foi esse cara. Deixa eu só conferir aqui se era Dept mesmo o nome. Sim, era Dept o nome do TP. Próximo agora vai ser o responsável, olha. E aí aqui é o TP resp, tá? Que eu vou usar lá. Então, vamos lá inserir o próximo. If mi.cbresp.value é diferente de TP resp, then .range, estou na L, né? Vou na cifrão M, cifrão M2, ponto value vai ser igual a mi.cb.resp.value. Agora eu vou fazer a próxima e última, né? Então, if mi.cbStatus.value é diferente, né? Até saiu errado o diferente ali em cima, deixa eu já consertar aqui, aproveitar que eu já vi. Diferente do TP status then ponto range, cifrão N2, ponto value vai ser igual a mi.cbStatus.value. Ok? Então, desse jeito, ele vai fazer o preenchimento de todos os critérios necessários, okay? Aqui na sua coluna K, tá? Então, de K até N, beleza? Feito isso, agora está na hora da gente aplicar esse filtro realmente, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá e vai aplicar esses filtros aqui para gente. Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, para ele fazer o seguinte, vai vir aqui, vai dar um Ctrl T selecionando a tabelinha toda, tá? Ponto advanced filter, vou dar um espaço, aí eu vou fazer XL filter copy, que é a primeira opção ali, ou seja, para ele copiar esses dados para outro lugar. O critério, né, vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui, vou mandar para ele coletar as informações com base na ponto .range, cifrão K, cifrão 1, ponto .current region também. Esse current region é uma mão na roda na hora de fazer essas seleções desse tipo, tá? Então ele vai pegar K1, vai pegar todos os critérios ali pra gente. Vírgula, onde que ele vai colar isso, né? Então eu quero que ele cole pra gente lá dentro da coluna P, né, que é onde eu tenho esses dados. Então, ponto .range, cifrão P, cifrão 1, 2 pontos, e eu quero que ele cole até a coluna T, né? Então, cifrão T, cifrão 1, ok? Então, isso daqui vai fazer o filtro e vai aplicar o filtro lá pra gente já. Eu não vou preocupar aqui em colocar isso dentro de uma list box, porque eu vou ter que criar uma lógica para atualizar minha list box, tá? Um detalhe que eu tenho que me preocupar é o seguinte, existe a possibilidade de a pessoa fazer o filtro e não encontrar nada, né? Então, de fazer o filtro e não ter dados para serem apresentados, ou da pessoa tentar aplicar filtro antes de existir pelo menos um indicador aqui, né? Então, nesse caso, eu preciso considerar essas duas condições, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then go to vazio, ok? Então, se for a A2 tiver vazia, vai para essa etiqueta vazia que a gente vai criar daqui a pouco. Aí ele foi lá e aplicou os dados. Aí eu vou falar aqui para ele o seguinte, ó, if.range, cifrão P, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then go to vazio. Então, percebe, qualquer uma das duas condições, eu estou mandando ele para o mesmo lugar, ok? Beleza, fez esse teste aqui, agora eu falava para ele o seguinte, o que é esse vazio, né? Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui, olha, exit sub, porque isso aqui só passa quando der problema, né? Eu vou colocar vazio, 2 pontos. E aqui eu vou dar um message box, por enquanto eu vou fazer isso, depois eu vou colocar mais coisa aqui, tá? Mas, message box, e vou dar um alerta. Não existem dados compatíveis, dados para serem apresentados.
vírgula, VB critical, porque seria teoricamente um erro, vírgula, e título aqui eu vou colocar alerta, ok? Então com isso, galera, ele vai fazer ali o preenchimento e quando não tiver dados para ser preenchido, ele vai dar esse erro aqui pra gente, tá? Então vamos testar esse funcionamento aqui por enquanto, ok? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou primeiro, eu vou tirar esse meta teste ali, até pra gente testar o negócio, olha, eu vou fingir que ele tá vazio, tá? Então eu vou copiar e vou colar ele aqui embaixo, olha. Depois eu jogo ele lá de novo, só para não ter que ficar colocando ele de novo lá, tá? Mas, então olha, deixei ele aqui assim, por enquanto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar aqui o meu sistema, vou vir para cá e vou mandar ele filtrar. Então não existem dados para serem apresentados. Beleza, isso está certo. Por quê? Porque eu estou fingindo como se não existisse nenhum dado lá, nenhuma meta definida. Agora eu vou pegar ele daqui e vou jogar ele lá em cima de novo. Ó. Agora eu vou clicar e ele não vai poder dar esse problema, tá? Então, vou vir aqui, vou rodar, F5, vou lá no botão, cliquei lá. Então, não existem dados. Vamos ver por que ele deu esse erro lá pra gente. Vou colocar uma pausa aqui, vou rodar de novo. Já está rodando, inclusive. Vou clicar lá, olha. Então ele veio para cá, vai testar. Então, existe coisa preenchida aqui na A2? Existe, então ele pulou. Aí vai vir para cá. Deu um clear contents lá no KUN, né? Deixa eu até arrastar isso aqui para baixo, ok? E aqui ele perdeu a fórmula lá porque eu arrastei para cima, tá? Mas isso aqui a gente já conserta lá. Mas ó, já ficou meta ali e isso aqui não é legal, olha. É por isso que ele está dando erro. É porque a hora que eu coloquei o TP, eu coloquei o TP errado, tá? Aqui, olha, esse TP não é o TP desk, é o TP meta que ele aparece aqui. Então foi por isso que ele colocou esse texto lá e isso não é legal. Então ele vai limpar agora esses critérios, só pra gente limpou. Vai fazer agora o preenchimento, percebe que agora ele não preencheu nada, né? Aplicou o filtro, aí ele vai perguntar, P2 é vazia? Né? Então, ou seja, ele vai aplicar nessa condição. Né? Então ele faz lá o filtro pra gente, com base nesses dados aqui, colando lá, e P2 é vazia? Então, P2 não é vazia, porque está escrito lá, olha, meta teste, que é a primeira meta, saiu daqui, exit sub, agora funcionou certinho, beleza. Então, se eu vier para cá, posso até fechar aqui o formulário agora. Tá? O que vai acontecer? Olha, aqui vai estar justamente a meta teste e os dados dela. Então, tá certinho agora, tudo bem? Deixa eu só consertar esses carinhas aqui. Né? Até melhor, né? Vou lançá-la de novo para ser até mais fácil do que consertar aqui. Tá? Então, eu vou rodar, vou vir para cá, definir uma meta. Vou colocar aqui meta teste. Departamento de logística, é a Ana responsável, ali é 100% de resultado, é normal positivo, 10% ali de alerta, salvou, né? Beleza? Então, se eu fechar aqui e der uma olhada, ele já está aqui de novo, ok? E eu já consigo então aplicar filtros lá, beleza? Então isso já está funcionando bonitinho. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essas informações daqui dentro de uma lista, para que eu possa apresentar isso lá no meu formulário, ok? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui nas propriedades, na caixa de ferramentas, na verdade. Vou pegar aqui, olha, a caixa de listagem. E aí, não vou me preocupar aqui com posição dela, com tamanho, por enquanto, porque isso aqui depois a gente vai mudar, tá? Vai ter algumas coisas diferentes aqui. Então, por enquanto, não vou me preocupar muito com isso, tudo bem? E depois, né, eu preciso dar um nome para essa minha LT, então eu vou vir aqui nas propriedades, LT metas, eu vou chamá-la, tá? Opa, metas. E feito isso, né, então agora que eu já dei nome para ela, eu vou precisar de um módulo, então aqui Ctrl+R, onde eu vou, até já tenho aqui, né, um módulo listas, hoje tem aqui a atualização de departamento, coisa do tipo, agora eu vou criar, né, uma atualização de metas, tá? Então eu vou criar uma nova sub aqui, que eu vou chamar de sub at metas, ok? E essa sub vai servir justamente para atualizar aquela nossa list box, tá? Então, para isso, eu vou definir dim lt as msforms.listbox, né? Eu também vou precisar aqui de um dim lsdouble, né? Então, para poder colocar essas informações ali de quantas linhas tem, quantas metas eu tenho para apresentar e coisas do tipo.
Também vou colocar aqui a questão de quanto que eu tenho ali de dados, né? Então, a largura daquelas colunas também. Então, dim c as double, que vai servir para coluna, e um dim lar as string, que eu vou usar ali para definir essa largura lá dentro do padrão ali, que é interessante para nossa listbox, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Então, que dentro da nossa variável lá, então set lt igual a fr sistema ponto controls, e aqui eu vou controls, e aqui eu vou colocar, né, lt metas, que é o nome da nossa listbox. Então agora toda vez que eu falar lt, ele já sabe que eu estou falando da lt metas. Vou dar foco lá na nossa planilha, né, que é a wm and with. E aí aqui eu vou definir, né, quantas linhas eu tenho de preenchimento, né? Só que tem um detalhe: se não existe nenhuma linha lá na nossa verificação, então o que eu vou precisar fazer? Se não tem nenhuma linha lá no nosso filtro, que é lá na coluna P2, célula P2, então não tem nada para ser preenchido. Então eu vou fazer o seguinte, olha, if.range, cifrão P, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then lt.raw source é igual a empty, né? E até vou colocar isso para baixo só para ficar melhor aqui pra gente. É igual a empty, e vou colocar aqui um exit sub, porque daí não precisa fazer mais nada. End if, ok? Então, se por acaso a P2 estiver vazia, então ele nem tem nada para preencher na lista, só limpar a lista aqui pelo raw source igual a empty e sair do código, tá? Agora, se não, né? Então agora eu preciso descobrir L vai ser igual a ponto range, cifrão P, cifrão 1, ponto end, xldown, ponto raw. E sim, ele vai descobrir qual é a última linha que eu tenho preenchida. No caso, vai ser a linha 2 aqui pra gente por enquanto. Tá? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Eu vou pedir para que ele ajuste a largura daquelas minhas colunas que eu tenho lá, né? E as minhas colunas vão de P até coluna T, tá? Então, se eu voltar aqui para o VBA, eu vou fazer o seguinte, ponto columns, aspas, cifrão P, dois pontos, cifrão T, ponto autofit. O que é o autofit? Para quem não lembra, ele, quando eu tiver apertadinho aqui, olha, ele vem dar esse duplo clique para ajustar aqui a largura. Tá? Então vai pegar da P até a T e vai fazer isso aqui pra gente, ok? E agora eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu vou definir o lar, né? Então o lar vai ser igual, ou até melhor, né? C vai ser igual, coluna P, L é a 12, 13, 14, 15, P é a 16, tá? Então C igual a 16, e eu vou falar para ele o seguinte, olha, lar vai ser igual a ponto columns, C ponto width, tá? Então ele vai pegar essa largura e vai colocar aqui pra gente dentro da nossa variável lar, ok? Então, e depois eu falo para ele o seguinte, olha, 17, 18, 19, 20. Então, for C igual a 17 to 20, next C, né? Então, próxima coluna. E aí eu vou falar para ele o seguinte, lar é igual a lar e comercial, ponto e vírgula, porque eu preciso desse separador, né, de ponto e vírgula, e comercial, ponto columns, C ponto width. Tá? Então isso daqui vai funcionar para ele colocar todas as larguras aí dentro pra gente. Tá? Então ele ajustou, colocou ali em ordem pra gente. Agora o que eu quero que ele faça? Né? Eu quero também, né, que ele ajuste a própria LT. Então vou colocar um if LT and with. E aí eu vou fazer aqui as configurações dela. Ponto column count vai ser igual a 5, né, porque eu tenho 5 colunas aqui, ok? Ponto column heads é igual a true, porque sim, eu tenho cabeçalhos. Ponto column width, que é a largura, vai ser igual a lar, que é a variável que a gente criou ali. Ponto raw source vai ser igual a... E aí aqui eu sempre aconselho vocês a escrever desse jeito aqui, olha, aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, wm.name,
E comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão, e aí você vai colocar o range aqui, né? P, cifrão, 2, dois pontos, cifrão, T, cifrão, aspas, e comercial, L, tá? Isso aqui é um endereço ali onde ele vai conseguir esses dados que devem ser preenchidos na list box, tudo bem? E aí eu vou aproveitar aqui também, eu posso fazer o preenchimento, né, de fonte, esse tipo de coisa, tudo por aqui, é o que eu vou fazer. Então, ponto, vou utilizar aqui já a estratégia de um raw source ali, de um fonte aqui pra gente, olha, fonte é igual, né, ponto size é igual a 8, tá? Então, eu vou colocar tamanho 8 ali para ver como que ele vai ficar, ok? E aqui eu vou colocar ponto font ponto for color, ou até melhor, né? Posso colocar aqui direto nesse caso, ponto for color vai ser igual, e eu vou colocar aqui md cor ponto, eu vou pegar aqui o cinza escuro, porque o cinza escuro ele vai ficar legal ali, eu acredito pelo menos, tá? Pra gente dar uma conferida, tudo bem? Então desse jeito aqui, galera, ele vai fazer todo o preenchimento pra gente, né? E setar essa lista aqui já pra gente. O que que tá faltando, né? Na hora que ele abrir o sistema agora, né? Então na hora que ele abrir esse sistema, essa lista ela tá aparecendo, e eu não quero que isso aconteça, tá? Então essa lista aqui, olha, ela deixa eu ver aqui no categorizado, o visible dela é igual a false. Tá? Quando que ele vai virar visible true? Quando eu apertar nesse botão aqui, ok? Então nesse botão aqui, olha, eu vou vir aqui, eu vou criar um call mostrar, ok? Então call mostrar. O que que vai ser esse mostrar? Vai ser uma sub que eu vou criar aqui dentro do próprio formulário, tá? Então eu vou vir aqui, olha, vou sub mostrar, que vai ser para mostrar a list box, os gráficos e afins, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou falar para eles dessa forma, if, e aí eu vou testar cada um dos controles que eu tenho ali, tá? Até melhor, if me, né, and with, para dar um foco, if.lt, depart não, ponto .lt metas, ponto visible igual a true, then ponto lt metas ponto visible igual a false, else ponto lt metas ponto visible igual a true. Então, se estiver mostrando, esconde, se não mostra, né? And if. E aí sim ele vai ficar alternando aqui pra gente. Os outros controles que a gente for pondo, a gente vai adicionando novos itens aqui, tudo bem? E uma outra coisa que a gente precisa fazer é, agora que eu tenho essa atualização, eu preciso também colocar essa atualização de lista nos comandos corretos, tá? Por exemplo, quando a pessoa fizer o filtro, aqui olha, então quando a pessoa clicar aqui para fazer o filtro, além dele colocar aqui essa estrutura, né, de aplicar o filtro, escrever lá tudo bonitinho, ele tem que atualizar essa lista, tá? Então, como que eu vou atualizar essa lista, né? Eu vou pedir para que ele faça isso aqui dentro do vazio, ok? Por quê? No caso do vazio, eu também quero que ele faça a limpeza lá dos nossos dados, tá? Então, vou colocar aqui call md listas.at metas. E aí, para que ele faça isso sempre, eu vou pegar esse zip sub e vou colocar aqui embaixo, olha, só para ele não mostrar a message box. Tá? Então, desse jeito, ele vai atualizar sempre que a gente precisar ali com filtro. Tá? Uma outra condição que eu tenho é quando o formulário abre. Tá? Então, aqui no User Form Initialize, ele também precisa atualizar essas listas. Okay? Só que não basta ele atualizar a lista. Né? Nesse caso, ele precisa primeiro limpar ali os nossos dados. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, o if wm and with, e eu vou falar para ele o seguinte, ponto range, cifrão K, cifrão 2, dois pontos, cifrão, deixa eu ver aqui, era de K até N, N cifrão 2, ponto, clear contents. Né? Então ele vai limpar esses dados aqui pra gente. Depois, if, ponto range, cifrão P, cifrão 2, ponto, valor é diferente de empty, then, ponto, range, cifrão P, cifrão 1, ponto, current region, ponto, clear contents.
Então, dessa forma, ele vai limpar os dados que eu tinha antes ali de fazer qualquer filtro, tá? Então, para ele fazer uma abertura inicial, né? Quando ele abrir primeiro, ele vai fazer sem filtro. E aqui eu vou dar o call md listas.atmetas para ele atualizar essa lista também antes dela ser exibida lá no nosso formulário. Tem que fazer o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão 1, dois pontos, cifrão E, cifrão 1, ponto copy, e aqui um espaço destination vai ser ponto range, cifrão P, cifrão 1. Isso aqui vai colar os títulos lá pra gente, tá? Isso aqui, inclusive, a gente vai colocar lá em cima, porque senão vai dar um bugzinho mais pra frente aqui no nosso código, tá? Vamos colar essa correção lá pra gente depois. E depois que ele fez isso, ele vai fazer um outro if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto, valor diferente de empty, then, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto, ponto current region, ponto autofilter, advanced filter, desculpa, advanced filter, filter copy. Nosso critério está no ponto range, cifrão K, cifrão 1, ponto current region, e a nossa área, né, de trabalho vai ser justamente ponto range, cifrão P, cifrão 1, dois pontos, cifrão N, T, cifrão 1. Isso mesmo. E aí, com base nisso, né, ele vai conseguir aplicar o filtro antes de fazer ali a nossa listagem. Isso vai resolver aí, alguns problemas que a gente tinha. Essa linha aqui, olha, eu vou copiar ela, tá? E vou colar ela também quando a gente aplicou o filtro, tá? Eu até esqueci dessa linha lá em cima, aqui no nosso BT filtrar. Por quê? Aqui a gente também está limpando lá os nossos dados, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, vou jogar isso aqui para baixo, tá? E vou colar aqui embaixo, e end if, tá? Então eu só mudei aqui, joguei ele aqui para baixo, colei aquela linha lá pra gente. Por quê? Como eu não, normalmente eu filtro todos os campos. Se você está filtrando e usando todos os campos da sua base, essa linha não é necessária, tá? Mas como eu estou usando só alguns campos, eu estou pulando um campo, né? Então porque eu estou pegando ali aqueles campos finais e eu não estou usando eles, então eu preciso dizer para o Excel quais são os campos que eu quero que sejam colados, porque ele percebe, olha, a sua base tinha lá 10 colunas, só que você está usando só 5, por exemplo. Então, quais são essas 5? Por isso tem que ter título lá em cima, tá? E isso daqui eu estou usando para colar esses títulos e consertar esse erro, essa falha. Tudo bem? Evitar esse problema. Bom, o que eu preciso fazer agora? Essa mesma mecânica que eu coloquei aqui no user form, né? Então, desde esse if até aqui o final, eu vou copiar, tá? Então praticamente o código inteiro, eu só não copiei aqui os calls, tá? Lá de cima, vou copiar isso daqui e vou levar para onde? Vou vir aqui, olha, no BT limpar filtro, porque o BT limpar filtro, ele também precisa fazer essa mesma limpeza, ok? Só que é mais curto. Então isso daqui vai funcionar igual, tá? Não muda, mas aqui embaixo, olha, por exemplo, tudo que tem a ver com BT, isso eu não preciso, por isso que eu deixo em ordem alfabética, fica mais fácil agora. Então, posso limpar só. Aí CB, FDP, DEP, sim, FRESP, sim, FStatus, sim. Aí isso daqui, olha, tudo eu posso tirar também, ó. Então, porque daí eu só preciso do TB, FMeta. Isso daqui vai fazer com que ele limpe os filtros de forma correta. Ctrl B para salvar nos códigos, vamos testar. Então, rodei, apareceu ele aqui. Cliquei aqui no botão, olha lá, já apareceu a lista, meta teste logística ANA 100%. Beleza. Cliquei aqui de volta, sumiu a lista, clico para cá e sobe tudo. Beleza. Posso deixar aqui também, olha, eu também posso trabalhar dessa forma, fica legal, tá? Bom, e com isso eu também posso aplicar os filtros, fazer tudo bonitinho aqui pra gente, com ele funcionando bem bacana. Galera, o que está faltando aqui agora? O resultado, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora na nossa próxima aula? A gente vai selecionar essas informações aqui, tá? Eu até achei que a nossa lista ficou muito pequena aqui, mas depois eu vou melhorar isso aqui conforme a gente for colocando o layout. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui esse dado, tá? E vai ter um campo aqui para a pessoa colocar os resultados de cada mês, né? Então de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Dessa forma vai ficar mais fácil para a pessoa poder fazer esses preenchimentos aqui e calculando esse resultado de forma automática, tá? Então isso vai ser bem legal aí pra gente, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu imagino que passou uns barulhos aí para vocês de fundo. O pessoal tá trabalhando com 3 obras aqui do lado,
né? Então tá o meu terreno e os dois terrenos laterais, o terreno da minha frente estão com obra e está muito difícil de conseguir gravar. Eu peço desculpas aí por conta dessa falha de qualidade, tá? Tento sempre fazer aqui da melhor forma possível, mas tá bem complicado. O pessoal tá trabalhando de feriado, de final de semana, então tá difícil de achar aqui o horário para conseguir gravar para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e queria deixar também a dica para vocês, né? Para que vocês aproveitem a nossa Black Friday que está rolando até agora o final de novembro. Então essa é a última semana da nossa Black Friday, tudo bem? Então aproveita, a gente está com até 50% de desconto aí nos nossos cursos com parcelamento em 12 vezes, tá? Então você consegue, por exemplo, se você gosta das nossas aulas, gosta aqui dos nossos tutoriais, vai gostar muito do nosso pacote de cursos de Excel e VBA, onde você sair do básico até o avançado por R$ 49,90 por mês, tá? Então são 12 de R$ 49,90 ali. Super barato, uma condição assim bem diferenciada. São vários cursos super completos, dão várias horas de treinamento aí com muito conteúdo, tá bom? Então não perde. Galera, vou deixar aqui para vocês um videozinho que eu acho que pode ser interessante, uma playlistzinha que pode ser interessante para vocês continuarem estudando. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado!